Revista Inspira, edição número 1, junho de 2019. Uma produção Indominus Mídia. Bem-vindos a Inspira. Inspira. Inspirar é sinônimo de vida, mas parece que muitas vezes esquecemos que estamos respirando. Respiramos e vivemos no automático. A gente te convida a desligar essa configuração maquínica para que você possa tomar consciência da sua vida e ter mais qualidade em estar aqui e agora. Seja muito bem-vindo à Revista Inspira. Nosso objetivo é levar informação apurada, responsável e fora da caixa sobre saúde, autoconhecimento, bem-estar e estilo de vida, com a ética e o compromisso jornalístico e de maneira gratuita. Temos a missão de prover informação, inspiração e uma mensagem positiva que seja disponível a todos, gratuitamente pela internet. Nosso propósito é que você acabe esta leitura inspirado ou inspirada, seja a se amar mais, a optar por práticas mais saudáveis e sustentáveis em sua vida, a se fortalecer e simplesmente celebrar a sua jornada. Acreditamos que, se cada indivíduo puder se autoconhecer e exercitar o autocuidado, o mundo inteiro acompanha essa transformação. Quando uma pessoa muda, o mundo muda junto. A Inspira é bimestral, digital e completamente gratuita. Siga-nos nas redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo com quem você acha que vai adorar saber que a gente nasceu. Uma boa leitura. Expira. Eu sempre me perguntei por que alguém não faz algo sobre isso. Então percebi que eu era alguém. Lily Tomlin. Nesta edição você vai encontrar Giramundo, Mozart, o melhor remédio. Cérebro pode ser treinado para funcionar da forma certa e curar doenças. Microplásticos são encontrados em todos os tipos de água do mundo. Crianças criadas na natureza são menos propensas a transtornos mentais na fase adulta. Alimentação. A era sem fogo. Se alimentar apenas de vegetais crus é a escolha de alguns. Entenda os motivos. Fitness. Calistenia. Exercícios físicos com a força do próprio corpo. Capa. Empreendedorismo social. Como ideias de negócio podem mudar o mundo. Autoconhecimento e Ikigai. Descubra o seu propósito e crie uma nova vida. Artigo. Silenciar para comunicar. Fugindo da reatividade e curando relações. Holístico. Reequilibrando as energias. O que é Reiki e como a tal energia universal pode ajudar na sua recuperação física e mental. Minha primeira vez no Reiki. Relato de uma curiosa que se aventurou pelo Reiki. O corpo. Intestino, inteligência para além da cabeça. Sem complicação, entenda as conexões que o intestino faz e por que é tão importante estar atento a este órgão. Lugares que inspiram. Mosteiro Zen da Vargem. Como um mosteiro budista se tornou um passeio imperdível. Receita. Suco verde detox. 5 dicas. 5 dicas para ler mais. Inspirações do mês. Indicações de leitura, música, série e muito mais para inspirar o seu mês. A Era Sem Fogo. A era pós-invenção do fogo é, curiosamente, a era da comida sem fogo. O debate acerca do retorno à alimentação crudívora de nossos ancestrais está aceso. Você já deve comer um ou outro vegetal cru. Mas sabia que tem gente que só come assim há anos por uma escolha saudável e sustentável? Imagine a cozinha da sua casa. Agora retire desta cena todo tipo de eletrodoméstico capaz de esquentar a sua comida. Fogão, forno, micro-ondas, fritadeira elétrica, misteira, etc. Por fim, responda: qual será o seu cardápio do dia para as 3 principais refeições? Essa pergunta lhe pegou de surpresa? Antes de descobrirem que o atrito entre pedras ou gravetos gerava o fogo, o que aconteceu no período neolítico, entre 400 mil e 1 milhão de anos atrás, os hominídeos viviam da coleta de frutos silvestres e, em menor grau, da caça de animais de pequeno porte, que eram ambos consumidos crus. Estima-se que essa rotina durou cerca de alguns milhões de anos, embora quase tudo nesse campo não passe de suposições científicas, uma vez que carecemos de maiores evidências arqueológicas e antropológicas dessa época. Dominar o fogo simbolizou para esse ancestral uma nova forma de viver.
A partir daí, ele podia se aquecer do frio, afastar animais selvagens, acabar com a escuridão noturna e cozinhar. Charles Darwin, o famoso naturalista britânico, conhecido por seu papel na biologia evolucionista, afirmou que depois da linguagem, dominar o fogo foi certamente a maior descoberta da humanidade. Cozida, a carne demorava a apodrecer e os nutrientes vegetais seriam melhor assimilados, aumentando a capacidade nutritiva e fazendo com que o pouco que comiam vivendo da coleta e da caça fosse o suficiente, a quantidade de calorias diária necessária. Antes da descoberta da agricultura, que aconteceu entre 10.000 e 12.000 anos atrás, e da consequente sedentarização humana, quando passamos a nos fixar em um lugar, éramos grupos nômades em busca de comida, e nem sempre a natureza era generosa em oferecer grandes quantidades de frutos comestíveis, por exemplo. Para alguns cientistas, essa reserva de energia possibilitada pela comida cozida teria fornecido as calorias necessárias que fizeram com que o cérebro humano se expandisse e, consequentemente, aumentasse a nossa capacidade de raciocínio. Na Universidade de Harvard, ainda hoje, pesquisadores tentam testar essa tese de que a relativa inteligência que temos tem conexões com a comida cozida. Para o nutricionista Eduardo Coraça, no entanto, sua capacidade mental nunca esteve melhor. Sem comer nada cozido há quase 13 anos, sua dieta é vegana, composta majoritariamente por frutas e vegetais crus, e a capacidade cognitiva é um dos melhoramentos que ele observou em sua experiência pessoal. Ele adiciona ainda, abre aspas, uma incapacidade de ficar doente, uma sensação de bem-estar e capacidade física extremamente elevados e a felicidade de comer quilos e quilos de comida e nunca engordar. Fecha aspas. Eduardo é um dos principais representantes de um movimento alimentar ambientalista que tem ganhado força no Brasil, o crudivorismo ou frugivorismo. Em seu canal no YouTube, o Saúde Frugal, ele reúne mais de 68.000 seguidores que buscam por informações constantes a respeito desse tipo de alimentação, sobre a qual Coraça advoga utilizando seus conhecimentos de formação, com base em estudos científicos e experiência própria. A história pessoal do nutricionista com o crudivorismo foi o que o motivou a querer compartilhá-la com um público massivo na internet. Abre aspas, foi o que salvou a minha vida e é o que motiva o trabalho com saúde frugal. Eu era diabético, precisava fazer 2 cirurgias. Eu era uma criança bem doente e, ao adotar o crudivorismo aos 22 anos, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Tem 12 anos que eu não tenho nenhuma dor de garganta, um espirro, uma tosse. Fecha aspas. Apesar do tom apaixonado, Eduardo é consciente em lembrar que saúde não se faz apenas com alimentação, mas com um estilo de vida saudável, o que para ele e para os higienistas naturais, sistema de saúde que segue, compreende, abre aspas, dormir cedo, pegar sol, praticar atividade física, evitar estresse, comer alimentos adaptados à nossa espécie, fazer jejum, fecha aspas, entre outras coisas. A premissa dos crudívoros é de que a cocção dos vegetais e frutas destrói nutrientes essenciais e enzimas que ajudariam em nossa digestão. Dessa forma, a única temperatura que eles acham válida é até 40 graus Celsius, um calor próximo ao que pode ser suportado pela pele humana, o considerado morno. Uma temperatura maior do que isso, de acordo com essa postura alimentar, mataria a vida existente no alimento e o tornaria incapaz de nos fornecer vitalidade. Coraça nos explica o que acontece com o alimento durante o cozimento. Abre aspas. Se você cozinha o alimento, se você tem a reação de Maillard, isso produz 420 substâncias tóxicas, cancerígenas, mutagênicas, citotóxicas, ceratogênicas, clastogênicas e pró-inflamatórias, assim como a perda de nutrientes. Tem, talvez, a melhora da biodisponibilidade de um ou outro nutriente, como o licopeno, a vitamina A e o beta-caroteno, mas ainda assim é insensato. Fecha aspas. A reação de Maillard, mencionada por ele, é um processo comum ao assar pães e carnes, por exemplo, sendo responsável por dar o aspecto dourado ou tostado de algumas receitas. Para que ele ocorra, devem haver carboidratos, aminoácidos ou proteínas, que são cadeias de aminoácidos, e uma temperatura de 120 graus Celsius ou mais. Ou seja, não é nada incomum para quem consome uma dieta cozida.
as alegações dos crudívoros incluem o argumento de que, em meio a mais de 700 mil espécies de animais existentes na natureza, somos a única que cozinha seus alimentos e a única que sofre com doenças degenerativas. Abre aspas. Cansei de ouvir as recomendações usuais porque percebi que você não fica melhor. Então busquei e pesquisei. Achei que fazia todo sentido. Há 700 mil espécies no planeta que vivem de comida crua. Só o ser humano cozinha e morre de doenças crônicas degenerativas. Então fez muito sentido, já que nós somos classificados pela biologia como primatas antropóides, e todos os primatas antropóides na natureza, a antropologia indica, vivemos de fruta durante 8 milhões de anos. Fecha aspas, explica Eduardo Coraça. Se você até agora está completamente enojado pensando que eles consomem carnes cruas, ou empolgado supondo que vivem de sushi, carpaccio ou ceviche, se enganou. Diferente da famosa dieta paleolítica, que nos últimos anos foi muito comentada no segmento fitness, ao também proporcionar uma releitura da nossa natureza pré-histórica, na alimentação crudívora, a carne e os seus derivados são excluídos. Só se come frutas e vegetais crus e, em alguns casos, sementes germinadas, fermentados naturais e desidratados. Alimentos industrializados também ficam de fora. Apesar de nascidos da terra, tubérculos como a batata e grãos como o arroz e o feijão também não entram no cardápio crudívoro. Abre aspas. Qualquer tipo de alimento que precisa ser consumido cozido não é um alimento natural à espécie humana. Um chimpanzé pigmeu, mais especificamente o bonobo, compartilha 99,3% do nosso material genético. E ele não come batata, arroz, feijão, vaca, ainda mais cozidos. Fecha aspas, exemplifica o nutricionista crudívoro. Perguntado se havia alguma contraindicação ao crudivorismo, Coraça responde negativamente. Abre aspas. Todos nós nascemos crudívoros. A gente escolhe não permanecer crudívoro ao queimar a nossa comida e chamá-la com o eufemismo de comida cozida. Fecha aspas, define ele. Abre aspas. Existem contraindicações quanto a queimar a sua comida. Por exemplo, algumas das toxinas formadas pelo cozimento são relacionadas ao câncer, doenças cardiovasculares, diabetes, endometriose, síndrome do ovário policístico, doenças autoimunes e por aí vai. Até onde eu sei, na literatura, desconheço qualquer contraindicação contra uma dieta crua, fecha aspas, pontua o nutricionista. Que frutas e vegetais são sinônimo de saúde não é novidade para ninguém. Fomos educados com puxões de orelha que diziam, coma mais vegetais. E as saladas sempre foram a refeição intuitivamente mais procurada por quem quer levar um estilo de vida saudável. De fato, um estudo encomendado pela Organização Mundial da Saúde, realizado com mais de 60 mil pessoas, revelou que o consumo de legumes é o grande responsável por uma boa saúde, seguido pelas verduras e frutas. Além disso, o Ministério da Saúde do Brasil recomenda a preferência por alimentos in natura, frescos e de conhecida procedência, em detrimento dos alimentos industrializados. Com base nessa noção simples e consolidada de que vegetais são bons para a saúde, Eduardo Coraça defende o crudivorismo, enquadra sua prática dentro dos parâmetros científicos e afirma não discernir das recomendações usuais do CRN, Conselho Regional de Nutrição. Abre aspas. Por uma perspectiva acadêmica, frutas e vegetais crus são inversamente correlacionados a todo tipo de doença crônica degenerativa. Até mesmo fruta é inversamente correlacionada a diabetes, quando as pessoas pensam que seria o causador, fecha aspas, aponta. O que é um alimento? Uma face mais new wave, que de new não tem nada, da filosofia crudívora, leva a enxergar o alimento para além, como uma fonte de vida que fornece vida para outros seres vivos. Dessa forma, não se come nada que tenha relação com a morte. É a chamada alimentação viva, que enxerga sementes das plantas germinadas como potências de nova vida entrando em nossos organismos e modificando-nos por inteiro. Na alimentação viva, o alimento passa a ser compreendido como fonte de energia vital. Ele não é apenas o responsável por manter-nos vivos, como também ativa e regenera a vida. Ele é vida. Essa filosofia alimentar foi sendo mantida pela tradição oral naturalista ao longo dos tempos. Foi no início do século XX que o médico higienista francês Edmond Jacquelin
traduziu os pergaminhos do Evangelho Essênio da Paz, escrito originalmente em aramaico pelo apóstolo João. Os essênios eram um grupo messiânico do movimento judaico que foi fundado em meados do século II antes da Era Comum, nas proximidades do que hoje é a Cisjordânia. Esse povo acreditava em rituais de purificação e sua alimentação era basicamente frutas e legumes crus. Szekely propôs então um renascimento dessas práticas no mundo ocidental, criando o movimento dos Novos Essênios da Paz, e como contribuição, classificou os alimentos em 4 grupos: biogênicos, que favorecem a regeneração da vida, sementes germinadas e brotos; bioativos, ativam a vida por serem plantas que ainda mantêm a vitalidade, frutas, legumes, verduras frescas e cruas; bioestáticos, mantém a vida, alimentos cozidos, congelados e refinados; biocídicos, consomem a vida, alimentos com produtos químicos ou radiações, conservantes e aromatizantes. Essa abordagem mais espiritualista do alimento perpassa ainda filosofias antigas como a indiana, que mencionava que os alimentos naturais possuem prana, e a chinesa, que trabalha com a noção de qi. A necessidade de ressignificação do alimento nos dias atuais é abordada como um ato de transformação do coletivo no livro Vivo, disponibilizado online pelo projeto Terrapia, que integra os programas Fiocruz Saudável. O livro, bem como o projeto, populariza muitas informações teóricas e práticas sobre a alimentação viva. A Terra é um ser vivo do qual somos o sistema nervoso. Por que o que você come teria a ver com impactos a nível coletivo? O pesquisador e ambientalista James Lovelock, inventor de muitos dos instrumentos científicos utilizados pela NASA para análise de atmosferas extraterrestres e superfície de planetas, inventou também uma polêmica hipótese de que nosso planeta seria um ser vivo. A conclusão pode parecer fantasiosa para quem não entende que Lovelock, na verdade, estava se utilizando de uma metáfora, muito embora ele mesmo tenha afirmado em entrevistas que a biologia precise rever e ampliar o conceito de vida. A conclusão a qual o pesquisador chegou ainda nos anos 60, analisando a distância à vida em Marte, foi a de que a composição química da atmosfera desse planeta está morta. Isto é, sem muita atividade, em um equilíbrio químico, enquanto a da Terra está viva, com uma química desequilibrada, o que é um indício da existência da vida. Para ele, abre aspas, a Terra é um ser vivo do qual somos o sistema nervoso, fecha aspas, e com, abre aspas, uma retirada sustentável, fecha aspas, conseguiríamos cuidar da sua saúde debilitada e do prognóstico que o autor faz para o futuro do planeta com os avanços do aquecimento global. De acordo com o livro vivo do projeto Terrapia, iniciativa de conscientização sobre a alimentação viva, abre aspas, nossa maior contribuição ambiental é a saúde de nosso corpo. Ao se alimentar dos produtos da terra ecologicamente cultivados e criando hábitos que promovam a sustentabilidade do solo, estamos contribuindo para a preservação da vida, seguindo a máxima solo sadio, planta sadia, homem sadio. Fecha aspas. Se o homem e o planeta fazem parte de um mesmo organismo, a medicina e a ecologia devem andar de mãos dadas, pois uma desencadeia reflexos na outra. Eduardo Coraça também acredita no potencial transformador do crudivorismo. Segundo ele, abre aspas, uma dieta crua baseada em frutas e vegetais. Esse tipo de alimentação é a solução para o planeta. É uma forma de a gente reverter todos os problemas criados pela raça humana. Fecha aspas. Sobre a capacidade de transformação social e ambiental da alimentação crua, ainda não há muitas pesquisas, mas em 2016, pesquisadores da Universidade de Oxford revelaram os resultados de um estudo que levantava os impactos de diferentes dietas na saúde das pessoas e no meio ambiente, simulando o ano de 2050, um futuro bem próximo. As dietas em questão eram a atual, a que segue as diretrizes globais para uma alimentação saudável, a ovo-lacto-vegetariana e a vegetariana estrita. Entre elas, a vegetariana estrita, vegana, foi a que apresentou os melhores resultados.
Ela poderia salvar até 8 milhões de vidas humanas por ano, contribuiria para os cofres públicos em economia com saúde pública, reduziria as emissões de gases de efeito estufa e pouparia 1,5 trilhão de dólares com danos oriundos do aquecimento global. Os resultados ainda mostraram que o maior motivo para a redução da mortalidade seria o menor consumo de carne vermelha e, em segundo lugar, o maior consumo de frutas e vegetais. Vivendo no paraíso. Abre aspas. A alimentação frugívora e o estilo de vida saudável revolucionaram a minha vida e a minha saúde. Basicamente, vivencio saúde plena, sinto muita energia e mais disposição, e que a cada dia o meu corpo está se desintoxicando. A conexão com a natureza também foi potencializada. Fecha aspas. Esse é o depoimento da especialista em marketing digital, Nanda Kuri, vegana há 6 anos e frugívora crudívora há 2. Há alguns anos, sua irmã recebeu um diagnóstico de câncer. Nanda, então, começou a pesquisar formas naturais de prevenir e tratar o câncer. Abre aspas. Descobri um nutricionista brasileiro e crudívoro no YouTube e várias pessoas que se curaram de inúmeras doenças, inclusive câncer, com esse tipo de alimentação. Fecha aspas. Relembra. O nutricionista em questão foi o próprio Coraça. Disposta a tentar, Nanda Kuri adotou o crudivorismo como uma forma de inspirar a irmã a fazer uma mudança na alimentação. Hoje sua irmã está bem. Também virou vegana, mas não crudívora. A inspiração que Nanda queria levar à irmã chega aos quase 23 mil seguidores que a acompanham diariamente em seu perfil no Instagram. Abre aspas. Foi uma mudança tão profunda que hoje me sinto inspirada a compartilhar dicas e as informações sobre estilo de vida para que mais pessoas possam vivenciar os benefícios. Fecha aspas. Declara a influenciadora, que em 2018 foi reconhecida pela vice-presidente do Google Maps como uma influenciadora relevante que gera impacto social positivo por conta de seu ativismo em prol da causa vegana. No dia 22 de abril de 2018, Dia Internacional da Terra, Nanda colocou em ação o projeto Piquenique Frugi. Sua ideia era reunir pessoas em um parque para compartilhar frutas, vegetais e informações sobre a alimentação natural vegana, além do desafio de gerar zero lixo. Próximos à natureza, Nanda planta a semente do crudivorismo entre os participantes. Esse projeto colaborativo já passou por Salvador, São Paulo, Santos, Rio de Janeiro e São Francisco, nos Estados Unidos, e cada vez reúne mais interessados. Na experiência de Nanda, o frugivorismo significou abre aspas, cura e redução de diversos sintomas e desequilíbrios como ansiedade, compulsão alimentar, depressão, gastrite, alergia, pele seca, fecha aspas, enumera ela. Eduardo Coraça, em sua experiência profissional como nutricionista, também observa histórias como a dele e a de Nanda se repetirem. Abre aspas. Eu vejo pacientes até mesmo com diabetes tipo 1, que é considerado uma doença autoimune irreversível, adotando uma dieta de frutas e praticamente revertendo a doença. Eu já vi cânceres terminais e coisas do gênero, onde as pessoas estão vivas e saudáveis 20, 30, 40 anos depois. Já ouvi relatos, histórias e conheci pessoas, fecha aspas, comenta ele. Sem o arroz com feijão, o que nos resta? Com o arroz e o feijão de cada dia fora do cardápio, você pode estar pensando, o que eles comem? Bem, Eduardo Coraça revela que chega a consumir até 6 quilos de comida em um dia. Abre aspas. Grãos são acidificantes, contêm excesso de proteína e são literalmente comida de pássaro. Pássaros são adaptados a grãos, não os primatas antropóides. Nós não fomos feitos para o consumo deles. Tanto é que a gente precisa temperar, germinar e fazer vários processos, fecha aspas, informa o nutricionista ao explicar o motivo de feijão e arroz não serem condizentes com a dieta crudívora. No dia a dia, a alimentação de Coraça, por exemplo, consiste em consumir os vegetais da época, que costumam também estar mais baratos nos mercados. Abre aspas. Então, é basicamente sempre fruta e vegetal, oleaginosas, cenoura e beterraba esporadicamente. Às vezes uma ervilha e um cogumelo. A base mesmo é fruta e vegetal. Como grandes quantidades de fruta ao longo do dia e uma imensa salada durante a noite, fecha aspas, resume.
Já para Nanda Kuri, em sua rotina não pode faltar couve e banana. Abre aspas. Eu como couve quase todos os dias, porque é dos vegetais mais baratos e fáceis de encontrar. Vegetais verdes escuros têm bastante ferro. Em casa sempre tem banana. É uma fruta versátil que combina com muitas outras. Dá para comer in natura e para preparar de várias formas. Fecha aspas. Explica. Quando Nanda menciona preparar, ela está se referindo a receitas cruas. Não se trata apenas de descascar os alimentos e ingeri-los. Em alguns casos, nossa ligação afetiva com a comida demanda que possamos comer algo parecido com o que comíamos antes, tendo a mesma forma, textura e sabor de bolos, sorvetes, macarronadas, pizzas, sopas e outros pratos. Algumas outras receitas já estamos acostumados a consumir integralmente cruas e nem sequer pensamos que já estamos inserindo alimentação crua na dieta. É o caso de molhos como a guacamole, saladas, sucos e vitaminas. Existem diversas receitas no YouTube. Eduardo Coraça tem 2 livros sobre o tema. O Culinária Frugal, nas versões Receitas Salgadas e Sobremesas. Recentemente, Nanda Kuri lançou um e-book, O Guia da Semana Fruge, como foi intitulado, traz dicas, informações e receitas para inspirar quem desejar testar uma semana frugívora e incluir mais frutos e vegetais de forma saborosa na alimentação. Em um levantamento simples que não buscava por frutas silvestres não comerciais, o Instituto Brasileiro de Geografia, IBGE, informou que existem cerca de 200 frutas identificadas entre brasileiras e estrangeiras. Apesar da variedade de frutas e de vegetais comestíveis que temos em nosso país, uma pesquisa também realizada pelo IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde, publicada em 2011, indicou que a ingestão diária de frutas, legumes e verduras do brasileiro está abaixo dos níveis recomendados pelo Ministério da Saúde, 400 gramas, para mais de 90% da população. Transgênicos. O fruto proibido? A ideia do poder vital das frutas e vegetais em nossa saúde é muito antiga. O mundo, no entanto, mudou bastante, e hoje a comida que chega em nossas mesas não tem mais a pureza de um jardim mítico. Em 2017, de acordo com pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, o brasileiro já consumia uma média de 7 litros de agrotóxicos por ano. Essa enorme quantidade de pesticidas, herbicidas, fungicidas, entre outros, que ingerimos, estão relacionadas a problemas de saúde que vão de intoxicações alimentares ao câncer. O consumo de vegetais crus seria, ainda assim, uma escolha saudável? Eduardo Coraça explica que ninguém sugere que agrotóxicos sejam benéficos à saúde. Entretanto, afirma que, abre aspas, é melhor levar uma dieta crua convencional com alimentos com agrotóxico do que uma dieta cozida com alimentos com agrotóxicos. Fecha aspas. Ele justifica, abre aspas, a literatura médico-científica mostra que é melhor consumir frutas e vegetais do que evitá-los por causa dos agrotóxicos. Por causa dos compostos proativos, fitonutrientes, vitaminas e minerais que são extremamente benéficos à saúde e protegem mais, mesmo com o agrotóxico. Fecha aspas. O nutricionista alerta ainda para uma comparação com a carne, que é um dos produtos alimentares mais ricos em agrotóxicos, o que ocorre por meio do processo de bioacumulação. Abre aspas. A vaca come soja com agrotóxico por 4 anos, durante o tempo de sua vida, e ela faz bioacumulação. Ela vai acumulando todos os agrotóxicos das 100 mil plantas de soja que ela comeu. Quando um ser humano vai comer a carne, queijo e leite, acaba fazendo biomagnificação, ou seja, ele vai comer 10 mil vacas na sua vida e vai consumir o agrotóxico que ela consumiu em cada planta que ela comeu, fecha aspas, explica ele. A rotina alimentar de Nanda Kuri, por exemplo, se divide entre orgânicos e não orgânicos. Abre aspas. Em casa, priorizo o consumo de orgânicos por serem mais nutritivos, saudáveis e sustentáveis, mas fora de casa, como o que tem. Procuro evitar consumir morangos, tomates e pimentões, milho e os vegetais transgênicos. Quando o alimento não é orgânico, evito comer a casca, que é onde o agrotóxico fica mais concentrado, fecha aspas, descreve a profissional de marketing digital. Nanda lembra ainda que o cozimento não tira os agrotóxicos e aproveita para fazer um apelo. Abre aspas. Essa ideia de o orgânico ser mais caro precisa mudar. Tudo depende de onde você compra. Se comprar nos mercados, provavelmente será mais caro,
Mas, se você frequentar feiras orgânicas e comprar direto do produtor, sai mais em conta. Muitas vezes o preço é o mesmo ou até mais barato que o convencional, especialmente quando se trata de alimentos da época, que são abundantes, fecha aspas. No box, colocamos algumas informações que podem facilitar essa busca pelos orgânicos para que você possa sempre se alimentar com mais qualidade. Crudívoro ou não, uma coisa é certa: o brasileiro não perderia em nada se incluísse mais frutas e vegetais em sua alimentação. A descoberta de novos sabores enriquece a saúde e o paladar de quem come. Box: Como integrar a alimentação crudívora em seu dia a dia? Procure orientação profissional. Essa dica é uma regra. Cuidar da saúde é muito importante. Portanto, não se arrisque seguindo dietas da própria cabeça ou porque achou interessante. Procure a ajuda de um nutricionista ou nutrólogo que simpatize com essa postura alimentar, isto é, um profissional que esteja atualizado frente às pesquisas referentes ao veganismo e suas vertentes. Feito isso, aí vão algumas dicas para a adaptação ao estilo de vida crude-fruge vegano. Comece aos poucos. Nanda Kuri dá uma dica de quem já passou por isso. Abre aspas. Pense na ideia de incluir alimentos novos e aumentar as suas opções. O cérebro não gosta da ideia de restrição. Se conecte com a ideia da abundância, de comer à vontade, de alimentação colorida e de se desafiar. Fecha aspas. Alimentos crus são ricos em fibras e em sais minerais. Mesmo uma única refeição por dia consistindo inteiramente de frutas terá um efeito revolucionário na sua saúde. O lema de Nanda é: coma mais frutas e vegetais e deixe os animais em paz. Conheça novos sabores. Preze pela variedade. Vegetais têm mais proteínas e minerais, frutas têm mais carboidratos e vitaminas. Um equilibra o outro. Não se limite. Nanda sugere que você considere também conhecer pequenos produtores e plantar o seu próprio alimento se houver espaço em sua casa. Vegetais da estação. As frutas e verduras da estação estão em seu melhor estado nutricional, pois contêm vitaminas e minerais em maiores proporções. São frescas, mais saborosas e mais baratas. Além disso, elas tendem a ser menos contaminadas com agrotóxicos. Bananas e couve. Tenha sempre esses dois em casa. Além de mais acessíveis, trazem importantes contribuições nutricionais e são bastante versáteis para receitas. O abacate também é um trunfo. Frequente a feira local. Frequente feiras locais, conheça os fornecedores e incentive a economia de onde você mora. Abre aspas. Pesquise em sites como o Mapa da Feira Orgânica, feirasorgânicas.org.br, onde tem orgânicos perto de você. Fecha aspas. A dica é da influenciadora crudívora Nanda Kuri. Busque informação responsável. Nanda Kuri dá uma dica bem acessível em tempos de conexão. Abre aspas. Busque informações. Siga pessoas que praticam esse estilo de vida na internet e que possam te inspirar nessa jornada. Fecha aspas. Mas veja bem quem você está seguindo e tenha consciência de que não se trata de uma dieta que visa emagrecimento. A youtuber Rawvana, protagonista de uma polêmica na internet nos últimos meses, estava consumindo uma dieta diária de 1.200 calorias com foco no emagrecimento, o que Eduardo Coraça considera um absurdo para uma pessoa adulta, conforme comentou recentemente no Instagram. Supra suas necessidades diárias. Use a ferramenta gratuita de contagem de calorias Cronometer para ter certeza de que está comendo o suficiente. Como você já deve ter percebido, crudívoros costumam comer grandes quantidades diárias. Eduardo Coraça estima ingerir 6 quilos de alimentos por dia. Tenha paciência com você. Nanda Kuri revelou que, abre aspas, sentir o cheiro de comidas com as quais temos relações afetivas e sociais é desafiador, fecha aspas. E inclusive afirmou já ter recaída e comer comida cozida depois de sua transição alimentar. Abre aspas, mas me senti tão mal fisicamente e energeticamente que isso só fortaleceu o meu desejo de me manter no objetivo, fecha aspas, conta. Tenha um foco claro em seus objetivos, mas tenha paciência consigo mesmo. Não se compare a ninguém, cada um passa por seus próprios processos. Página 24. Calistenia.
A falta de tempo, com a correria do dia a dia, é um dos principais motivos para o abandono da prática de exercícios físicos. E esse realmente é um dos fatores que os brasileiros mais apontam como empecilho para a prática de atividades físicas regulares, de acordo com uma pesquisa feita pelo IBGE de 2013. Mas não é necessário despender de muito tempo ou mesmo de dinheiro para colocar em sua rotina um pouco de movimento e de suor. Se você é uma pessoa que pratica atividades físicas, provavelmente já deve ter feito algum exercício da calistenia. Flexão de braço, barra fixa, abdominais, agachamentos, entre outros exercícios, fazem parte dessa modalidade. Mas o que é calistenia? Vamos à etimologia do termo. Calistenia é uma palavra de origem grega, composta por kalos, beleza, e por stenos, força, ou seja, é a beleza da força. Na prática da calistenia, vários grupos musculares são movimentados com exercícios de esforço, e o melhor, a única ferramenta necessária é o próprio corpo. Outro ponto que facilita é a flexibilidade na montagem das atividades. Os exercícios de calistenia podem ser divididos de acordo com os grupos musculares que necessitam ser trabalhados e são normalmente executados em forma de circuito, ou pode-se priorizar movimentos que recrutem mais músculos e trabalhem o corpo como um todo. O tempo de execução é um fator positivo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 150 minutos de atividade física moderada por semana é o mínimo recomendado. Para quem tem uma rotina mais apertada, a calistenia pode ser uma alternativa. Há circuitos que podem ser realizados em até 30 minutos, e isso mesmo em casa, antes de iniciar a rotina de trabalho. O ambiente também faz bem. Se preferir, pode praticar a calistenia em locais abertos, como parques e praias. O interessante é que associar os exercícios físicos à natureza também favorece a sua saúde mental. Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade de Glasgow, na Escócia, a atividade física ao ar livre melhorou a saúde mental dos analisados em comparação com os que praticavam atividades em locais fechados. O estudo mostrou que cada vez que uma pessoa inclui a prática de atividades físicas em ambientes naturais na semana, tem cerca de 6% menos chances de desenvolver problemas de saúde mental. Os benefícios da calistenia. Em academias, para aumentar a dificuldade do exercício, geralmente são acrescentados anilhas de pesos. Já na calistenia, a inclinação ou o posicionamento do corpo fazem com que o exercício exija mais dos músculos. Mas será que os exercícios de calistenia, usando apenas o peso do próprio corpo, ajudam no desenvolvimento muscular? Segundo uma pesquisa científica publicada em 2018, a resposta é sim. Esse estudo dividiu dois grupos de pessoas, as que fariam exercício de supino e as que fariam flexão de braço. Após 4 semanas, foi observado que não houve diferença expressiva na espessura do músculo entre os dois grupos. Na prática da calistenia, vários tipos de movimentos são trabalhados, o corpo como um todo é acionado em sintonia. Assim, além de recrutar os músculos e ajudar na perda de peso, outros fatores são desenvolvidos, como equilíbrio, flexibilidade e coordenação motora. Existem vários graus de exercícios, desde os mais fáceis, como o agachamento, aos mais difíceis, como a bandeira humana, em que o praticante coloca as 2 mãos em um poste e se ergue horizontalmente com os braços. Portanto, a calistenia é um tipo de modalidade que qualquer pessoa pode fazer, de acordo com cada preparo físico. Além de ser de baixo custo, os benefícios são grandes, tanto pela praticidade quanto pelo desenvolvimento de outras habilidades corporais. Vamos nos movimentar? Página 26. Empreendedorismo social. Como ideias de negócio podem mudar o mundo. Pensar em lucro é bom. Pensar em ajudar o mundo com seu empreendimento é melhor ainda. Saiba como jovens empreendedores estão recriando suas carreiras com o propósito de construir uma sociedade melhor. Empreender é o novo trabalho de carteira assinada. Em março deste ano, a palavra empreendedorismo atingiu seu ápice de pesquisa dentre os últimos 5 anos, de acordo com a ferramenta Trend no Google, que mede o número de buscas por palavra no site. No Instagram se proliferam contas voltadas a desenvolvimento pessoal, motivação empreendedora e investimentos. Muitas publicidades têm trazido uma sedutora narrativa de sucesso, posses e ganhos milionários atrelados a esse empreender. Entretanto, ter não é ser.
É muito comum para a maioria das pessoas, ao chegar na casa dos 60 anos ou próximo de se aposentar, ser assombrada por aquela pergunta: qual foi o meu legado? Queremos perceber para que valeram as horas diárias que emprestamos para um negócio e em que isso contribuiu para gerações que virão a seguir. Qual foi o impacto nessa história, que é também a sua própria história? Aristóteles, o filósofo grego, chegou à conclusão de que a felicidade genuína provém muito mais daquilo que trazemos ao mundo do que daquilo que obtemos do mundo, e chamou esse florescer humano de eudaimonia. Em outras palavras, pensar sobre o seu legado é se questionar o que estou trazendo ao mundo, e está intimamente relacionado com a própria felicidade. As gerações que vieram antes associavam o trabalho a uma moral rígida, algo que dignificava o homem e lhe dava sustentação. Aí nasceu a ideia do trabalho árduo. De outro lado, a partir dos anos 1920 e 1930, de acordo com o sociólogo Leo Lowenthal, o cinema apresentou modelos de trabalho que estavam orientados mais para o hedonismo, o consumo desenfreado e a ideia de buscar prazer nas atividades laborais. Para a geração millennial, que hoje se encontra em plena capacidade produtiva entre seus 18 e 35 anos, o trabalho representa uma releitura entre esses dois significados anteriores. Eles uniriam, ou ao menos pretendem unir, o que gostam de fazer com a prática profissional e uma vontade de tornar o mundo um lugar melhor. É o que aponta a 5ª edição da Millennial Survey da consultoria Deloitte, que ouviu mais de 7.700 pessoas em 29 países, inclusive no Brasil. Os millennials não querem esperar chegar aos 60 para pensar que queriam fazer tudo diferente. Eles querem, de acordo com a pesquisa de 2018, abre aspas, viver com propósito, fecha aspas, e que isso se reflita em suas escolhas e parcerias profissionais. Essa é a grande marca cultural dessa geração. Para eles, no entanto, as empresas, de um modo geral, não apresentam esse mesmo padrão ético que perseguem, nem a vontade de contribuir com a sociedade. 65% dos entrevistados acreditavam que as corporações não se comportam eticamente e 62% acredita que os líderes desses negócios não estão comprometidos em melhorar o mundo. Do caos se fez a luz. A crise econômica pela qual o país passa nos últimos anos também gera reflexos diretos na vida dos brasileiros. Com um compasso demarcado na queda do PIB, Produto Interno Bruto, a crise traz a reboque a diminuição do poder de compra, que por consequência reflete na redução do número de empresas e do comércio e no aumento da taxa de desemprego. Nesse último caso, no primeiro trimestre de 2019, o número de desempregados chegou a 13,4 milhões, como revelou a pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Esse contingente passa para 28,3 milhões de pessoas, se incluir os subocupados com menos de 40 horas semanais e os que não conseguem procurar emprego. De alguma forma, entretanto, a crise financeira despertou o potencial empreendedor, como se anunciasse: agora é hora de investir naquilo que você sempre quis fazer. No mesmo cenário geral, houve o crescimento de outro número, os empreendedores. Talvez você conheça alguém que começou o próprio negócio nos últimos anos. Segundo a pesquisa GEM, realizada em 49 países entre 2007 e 2017, o número de empreendedores mais que triplicou no Brasil, ao passar de 14,6 milhões para 49,3 milhões de pessoas. Dados animadores, levando em consideração que as micro e pequenas empresas chegaram a gerar 27% do PIB brasileiro em 2011, segundo pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, a pedido do Sebrae. De acordo com dados da GEM, somente no ano passado, cerca de 52 milhões de pessoas estavam envolvidas em alguma atividade empreendedora. Os índices dessa investigação mostram que, em 2018, 2 em cada 5 brasileiros entre 18 e 64 anos estavam envolvidos ou tinham planos de abrir o próprio negócio. A faixa etária que mais cresceu em empreendedores foi a de jovem entre 18 e 24 anos, totalizando 22,2% dos que estavam à frente do próprio negócio, formalizados ou não. Medidas governamentais tornam o processo de formalização de micronegócios mais barato e prático, com a criação de categorias como o MEI, microempreendedor individual, que existe desde 2008, por exemplo. O avanço e a popularização da internet também facilitou o ato de empreender.
tanto pelo acesso a informações relativas à burocracia do negócio e à parte administrativa, quanto em relação ao próprio espaço virtual e seus baixos custos. A internet alarga as formas de divulgação de negócios, bem como cria novos formatos de empresas, que têm como base as trocas que ocorrem no próprio mundo digital. Pega esse cenário de baixas possibilidades de emprego no mercado tradicional, junte com as insatisfações geradas por crises nutridas há anos, como a ambiental, a educacional e a do sistema público de saúde. Adicione as inúmeras possibilidades ocasionadas pela internet e muita vontade de viver com propósito e eudaimonia. Essa mistura dá origem a um tipo diferente de empreendedorismo, o empreendedorismo social. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Empreender é colocar em execução alguma ideia no mercado, como produto ou serviço que tenha relevância para o público e traga soluções para o dia a dia. Há aqueles que também buscam melhorias sociais a partir da criação do seu negócio. Isso que é empreendedorismo social, uma forma de negócio que cause reflexos positivos na sociedade. Esse foi o caso de Camila Victorino, empreendedora social na área de sustentabilidade ambiental e de alimentação. Proprietária da loja Pensando ao Contrário e do canal Pensando ao Contrário no YouTube, Camila começou com um blog em 2012, voltado à sustentabilidade e à vida saudável vegana. Abre aspas, para mim foi tudo muito natural, faz parte da minha personalidade acreditar que um mundo melhor é possível, então sempre tentei aliar meus ideais com meu caminho profissional, fecha aspas, conta ela relembrando as origens de seu projeto. 4 anos depois, em 2016, criou o canal no YouTube, que hoje conta com mais de 300 mil inscritos. Abre aspas. Durante muito tempo, o Pensando ao Contrário era só um hobby, mas hoje em dia consigo me dedicar 100% ao meu projeto, juntamente com meu marido, que é meu sócio. Fecha aspas, relata. Antes de se dedicar exclusivamente ao projeto, Camila se graduou em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências da USP, Universidade de São Paulo, fez mestrado em Fisiologia Humana pelo Instituto de Ciências Biomédicas, na USP, e doutorado em Psicologia com foco em Neurociências pela Universidade de Surrey, na Inglaterra. Um currículo que muita gente gostaria de ter. Com essa ampla formação acadêmica, a mudança de carreira foi devido à insatisfação. Abre aspas, eu sou PhD e me formei em ótimas universidades. Tinha tudo para fazer uma carreira de sucesso no meio acadêmico. O problema é que não me sentia bem comigo mesma. Estava sempre deprimida e sem sentido na vida. Um dia percebi que o que me motivava eram os comentários das pessoas no meu canal do YouTube e no meu site. Pensei que seria uma ótima ideia mudar de carreira, mas não foi assim do dia para a noite. Fecha aspas, observa Camila. A ideia da loja de produtos surgiu quando retornou do doutorado na Inglaterra. Poucas empresas se dedicavam à venda de produtos mais sustentáveis e naturais. E isso se confirmou ao notar que seus seguidores tinham dificuldade em encontrar ingredientes que ela utilizava nas receitas e também porque comentavam que não conseguiam diminuir a produção de lixo. Abre aspas, foi aí que vi uma oportunidade que aliaria meus ideais com o meu desejo cada vez mais crescente de transformar o Pensando ao Contrário em minha profissão, fecha aspas, esclarece. Da carreira trilhada anteriormente como pesquisadora, Camila integra aos vídeos no canal do YouTube a forma como elabora sua produção de conteúdo, sempre com um embasamento científico. Abre aspas. Uso meu treinamento científico para ler e entender sobre os mais variados assuntos que envolvem sustentabilidade e saúde antes de passar informação ao público. Fecha aspas. No canal são publicadas receitas culinárias, dicas de beleza, saúde e sustentabilidade. O empreendedorismo social ligado à sustentabilidade ambiental é uma das questões que movem Camila e inspiram seus seguidores a construir um mundo melhor. Atitudes simples, como usar canudos sustentáveis, já fazem a diferença na diminuição da produção de lixo e de plástico. É nessa ideia que Camila postou em seu site, ao vender utensílios sustentáveis como canudos de metal, escovas de bambu e produtos de beleza orgânicos e que não contêm microplástico na fórmula. Abre aspas. Eu acredito no potencial do meu projeto. Recebo muitos comentários de pessoas que se beneficiaram pela informação que estou passando e também pelos produtos da minha loja. Como ela é online, pessoas do Brasil todo podem ter um canudo ecológico na sua casa ou fazer seu cosmético em casa, porque fornecemos todos os ingredientes naturais e até a embalagem é sustentável. Fecha aspas, argumenta.
A ideia de empreendedorismo social voltado à sustentabilidade ambiental, como no caso de Camila, é fundamental num país que é o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo, sendo que apenas 1% é destinado à reciclagem. Os dados são do Fundo Mundial para a Natureza e mostram que no Brasil são produzidos mais de 11 milhões de toneladas de lixo plástico por ano. Somente por semana, cada brasileiro gera 1 quilo de lixo plástico. Abre aspas. Um desafio do empreendedorismo social é educar a população sobre a importância de produtos mais responsáveis. Fecha aspas, explica Camila. Apesar desses dados ambientais, Camila segue sendo um ponto de esperança e de consciência. Seu lema é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Para ela, não bastam palavras. Para melhorar o mundo, devemos ser o exemplo por meio de nossas ações, e é isso que ela representa com o Pensando ao Contrário. Um diferencial do empreendedorismo social é que ele não termina com a ideia de Camila, por exemplo, ele continua circulando pela sociedade como uma corrente do bem. Um seguidor do canal dela pode empolgar sua família inteira a produzir menos lixo. O Pensando ao Contrário, nesse caso, é um ponto de partida e os produtos que ele oferece não dão origem a um consumo morto com obsolescência programada. Trata-se de um consumo vivo que não se esgota, gera impactos positivos em quem consome e esse pode seguir gerando microimpactos em várias escalas, social, ambiental e econômica. Essa forma de empreender estimula quem consome a continuar ativando as ideias que o produto carrega. Empreender com arte. Ao pensarmos em empreendedorismo, geralmente relacionamos prestação de serviços inovadores, empresas de vestuário ou alimentação. Esquecemos que a cultura também pode ser a força motriz que movimenta um empreendimento. É isso que acontece na Serra, município mais populoso do estado do Espírito Santo, com mais de 500 mil habitantes. No bairro São Diogo, um local voltado para a promoção de cultura está em funcionamento, o Centro Cultural Elisiário Rangel, com o nome do líder da Revolta de Queimados, insurreição de negros contra a escravidão. O espaço é administrado por Antônio Vitor, graduado em Psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, e mestre em Psicologia Institucional, também pela UFES. A ideia de empreender com o Centro Cultural Elisiário Rangel surgiu a partir de uma provocação e de um incômodo. Abre aspas. O Centro Cultural Elisiário Rangel nasce da provocação de pensar quais afetos estão sendo criados cotidianamente na cidade de Serra e sobre a cidade de Serra, do incômodo de viver numa cidade que lidera historicamente índices de violência contra grupos minoritários politicamente e, paradoxalmente, uma cidade com poucas opções de arte, cultura e lazer. A proposta do centro é fomentar arte para torcer a normativa cultural da violência, bem como desconstruir a Serra enquanto periferia afetiva, uma vez que índices de violência não se relacionam diretamente com índices econômicos. Fecha aspas, relata. O único teatro na Serra, o Centro Cultural Elisiário Rangel tem programação diversificada em busca de integrar artistas regionais e ser convidativa para os moradores. O centro conta com um projeto de ocupação dos espaços chamado #Teatro no Elisiário, com espetáculos de arte da cena como teatro, dança, circo e performance. Já o Cores no Branco visa a ocupação da Galeria de Artes Plásticas e Visuais Benedita Terrão. Além disso, são realizadas oficinas permanentes de capoeira, karatê, balé e pintura. Os espaços também são ocupados por atrações como o Sarau no Beco e o Tablado Queimado. Ao colocar a experiência cultural como principal moeda, Antônio e os colaboradores do Centro Cultural Elisiário Rangel ressignificam o que é empreender. Atualmente, a grande maioria dos eventos realizados no centro são gratuitos. Abre aspas. A renda vem mais da venda de comidas e bebidas do bar-café do que da bilheteria. Mas quando há bilheteria ou oficinas pagas, é sempre pensando a acessibilidade e a viabilidade. Afinal, o objetivo é sempre o de difundir ao máximo o acesso à produção artística e cultural. Fecha aspas, explica Antônio Vitor. Como forma de criar sustentabilidade financeira, o Centro Cultural Elisiário Rangel tem estratégias traçadas para que possa movimentar recursos financeiros que viabilizem trabalhos em arte. Abre aspas. Esses trabalhos certamente gerarão rendimentos que permitirão o sustento de pessoas, inclusive eu. Mas não é um propósito pessoal e intimista, uma vez que o pensamento não é do lucro e do acúmulo. Fecha aspas, esclarece Antônio Vitor. Da sua formação na área da psicologia, Antônio Vitor integra ao cotidiano do Centro Cultural a dimensão da revolução pelo afeto,
Abre aspas. Embora a arte seja infinitamente maior que o saber psi, foi pela psicologia que apostei na dúvida, no questionamento e na formação de pensamento crítico a si mesmo e ao mundo. Acredito que essa formação contribui muito com a missão, visão e valores do Elisiário. Fecha aspas, observa. Antônio destaca os desafios de empreender a partir da arte. Abre aspas. O desafio é como fazer a arte algo interessante e para isso exige conversa. Aí é a educação, no diálogo e não na adaptação do público ao teatro. Esse processo é lento, mas apostamos que seja sólido. Apostamos. Ainda não temos garantias, porque a vida é da ordem da surpresa. Fecha aspas. Rompendo paradigmas. Outra ideia que também surgiu em terras capixabas de empreendedorismo social foi mesclando a área jurídica com a da saúde. Carolina Massuyama Martinelli, advogada, e João Virgílio, clínico e endocrinologista, fundaram a startup Katana Clube de Benefícios. Com o trabalho de médico, João Virgílio atuou em bairros mais carentes, onde via de perto a dificuldade de acesso à saúde de qualidade. Então teve a ideia de fazer um cartão de descontos para consultas e exames, porém mais amplo que os existentes no mercado. Junto à sócia Carolina, desenvolver um modelo atual que oferece 4 pilares de benefícios: desconto em redes credenciadas, seguro de acidentes, portal de oportunidades com informações e proteção cidadã com assistência jurídica. Os sócios conectaram suas especialidades para criar esse modelo de empreendedorismo. João, com a sensibilidade da prática médica, e Carolina, com sua experiência na área jurídica. Abre aspas. Hoje, o sistema de saúde por vezes nega direitos e informações. As pessoas não sabem o que fazer, que documentos apresentar. Além disso, a população não tem sequer informação básica dos seus direitos, como, por exemplo, os prazos estabelecidos por lei para tratamento de doenças sérias, a possibilidade de internação de um dependente químico pelo poder público, entre outros direitos. Assim, há filas e faltam vagas e medicamentos. Não é raro pessoas que morrem à espera de uma cirurgia. São essas as dificuldades que o Katana pretende enfrentar junto aos associados. Fecha aspas, explica Carolina. Essa forma de negócio que atende às carências sociais em setores constantemente negligenciados pela gestão pública é nova e ainda pouco conhecida pelas pessoas. Abre aspas. Principalmente por se tratar de uma startup de empreendedorismo social, tudo é novo. As demandas da sociedade não atendidas e aspectos nunca antes enfrentados no mercado trazem desafios adicionais de comunicação para que as pessoas entendam o alcance e a mudança de paradigma com o Katana. Fecha aspas, pondera Carolina. Mesmo com esses desafios, Carolina engloba um desejo na forma de empreender. Abre aspas. Sempre tive o sonho de poder ajudar as pessoas, mas nunca soube por onde começar ou o que fazer. Vejo com o Katana uma oportunidade de trabalhar e, ao mesmo tempo, conseguir levar uma esperança de vida melhor a essas pessoas. Fecha aspas, destaca. Em busca de um propósito. O que os nossos 3 entrevistados da matéria têm em comum, além da alta qualificação acadêmica, são ideias empreendedoras que impactam positivamente a sociedade. Como toda boa ideia empreendedora, nasce a partir de uma necessidade ou de uma provocação, como na área ambiental para Camila, nas artes para Antônio, ou na saúde e no direito para Carolina e João. Alinhar o empreendimento ou a carreira com o que realmente acredita é um importante caminho para a transformação da sociedade. Atualmente, muitas pessoas chamam isso de propósito, mas o que geralmente vem associado à ideia de propósito é a noção de que é uma busca, algo que pode ser achado em algum lugar ali pelas alturas da vida. No entanto, há pessoas que trocam o achar por criar, quando definem, de maneira prática, o que gostam de fazer e o que podem fazer. Assim, o propósito fica mais palpável. Na criação do propósito, algumas perguntas são respondidas. O que me incomoda aqui? O que gosto de fazer? O que posso fazer para melhorar? Quanto tempo disponho para colocar isso em prática? Como isso se encaixaria no mercado? Ao responder essas perguntas, talvez você descubra um propósito ou mesmo um potencial projeto de empreendedorismo social. Existem ferramentas que podem ajudar a definir o propósito de vida. Uma técnica e filosofia japonesa chamada Ikigai, que ajuda a visualizar e entender a razão de viver, é esquematizada em passos, como mostramos na página seguinte. Entender todos os aspectos que direcionam o seu propósito pode auxiliar no aumento da satisfação em várias áreas da vida, como no trabalho.
ainda mais num país em que 72% dos brasileiros que estão no mercado de trabalho manifestam alguma sequela ocasionada pelo estresse, como mostram os dados da pesquisa feita pela ISMA Brasil. Não à toa, a síndrome de burnout, também conhecida como a síndrome do esgotamento profissional, foi considerada como doença e será incluída na próxima revisão da Classificação Internacional de Doenças, segundo anúncio feito pela Organização Mundial da Saúde. Precisamos ressignificar nossas relações com o trabalho e com o dinheiro. Lucrar a qualquer preço é algo digno para a sua vida e para a vida da sociedade como um todo. Garantimos que a resposta é não. De Quanta Terra Precisa um Homem é um conto de Tolstói que recomendamos a leitura. Você verá que já tem tudo o que precisa. Autoconhecimento, página 36. E o seu propósito? Okinawa é um grupo de ilhas no sul do Japão conhecido como a Terra dos Imortais. O apelido deriva de sua grande população de centenários, pessoas que vivem mais de 100 anos. Além de ter uma das taxas de mortalidade ligadas às doenças crônicas mais baixas do mundo, Okinawa é também a dona de uma das maiores expectativas de vida do planeta. Alguns autores, curiosos com a longevidade dos nativos, pesquisaram e descobriram que o Ikigai é um dos motivos dessa qualidade de vida. Não há uma tradução direta do termo para o português, mas Ikigai pode ser definido como uma razão de viver, o que dá propósito à sua vida, o que lhe faz levantar todas as manhãs. Já pensou nisso? Trata-se de se observar, buscar o que lhe dá prazer, de forma a transbordar a existência de felicidade diariamente. Você pode buscar as respostas sobre o que lhe dá a alegria de viver na simples observação das suas práticas mais cotidianas, como tomar um café. A mandala Ikigai pode ajudar a encontrar essas respostas e colocá-las em prática também na vida profissional. Você quer descobrir o seu Ikigai? Acima disponibilizamos a mandala. Ela representa 4 dimensões do seu self: a sua paixão, a sua vocação, a sua profissão e a sua missão de vida. Como encontrar o seu? Faça-se essas perguntas. O que você ama fazer? De que o mundo precisa? O que você é pago para fazer? No que você é bom? 2. Responda de acordo com suas experiências e opiniões sinceras às perguntas que aparecem no interior de cada círculo. Pode colocar muito mais de uma resposta. 3. Depois de tudo respondido, observe o que mais se repetiu, algo comum entre as respostas, e tente pensar em qual profissão ou projeto poderia se encaixar ali. Vale também criar um novo projeto. Tente colocar mais disso nos seus dias e em sua carreira. Artigo. Página 38. Silenciar para comunicar. Quando acontece aquela situação estressante, alguém que te faz comentários ácidos, te julga, te insulta ou aparentemente te coloca em uma posição que você não merece estar, você inspira ou pira? Sempre tive dificuldade de aplicar na vida real essa tática namastê do conte até 10. Em resumo, eu sou a pessoa que pira. A reatividade é um traço forte da minha personalidade e tentando sufocá-la no estilo deixa disso, me sentia pior ainda. Sentia que não poderia me calar, que isso seria falta de personalidade, uma negação completa de quem eu sou, o equivalente a deixar os outros passarem por cima de mim. Me sentia uma completa banana no ato de não reagir. Ainda estou aprendendo a lidar com isso. Um filósofo alemão contemporâneo, Christoph Turk, certa vez escreveu que em nossa sociedade mediatizada, quem não emite não é. Essa máxima resume todas as discussões em redes sociais e as nossas relações sociais como um todo. Sempre tem alguém querendo dar a palavra final, impor sua opinião como a correta. Como se emitir uma opinião e se identificar com ela fosse o atestado de que você realmente existe no mundo. Não sou a pessoa que discute no Facebook, mas ainda assim entro na espiral dos reativos, e acredito que muita gente se encontre aqui também. Acontece que nessa necessidade de defender quem eu sou, será que estou defendendo a pessoa certa? Eu sou a pessoa reativa? Ou absorvi e cristalizei essa atmosfera cultural que nos torna reativos? No caminho de descobrir quem eu realmente sou, encontrei o livro Radical Acceptance, da psicoterapeuta americana Tara Brach, ainda sem tradução no Brasil. Lá, pela primeira vez, as técnicas de meditação e mindfulness fizeram sentido para mim.
Tara conseguiu explicar como isso pode nos ajudar na prática. Por exemplo, quando alguém nos magoa e a única vontade que você tem é de dar um soco na cara dessa pessoa. Tudo se resume ao exercício da pausa. Mas não se trata apenas de congelar a cena para que você possa respirar com foco nas suas inalações e exalações, com o objetivo de atingir a calma no meio da tormenta. Tem muito a ver com o papel do silêncio como uma porta para a real comunicação. Quando em uma conversa ou discussão nos sentimos ofendidos ou humilhados, não há necessidade alguma de responder imediatamente. Devemos respirar, e é fundamental que olhemos nos olhos da pessoa por alguns segundos. Isso dará tempo para que possamos refletir sobre as raízes de nossos sentimentos e como devemos reagir da melhor forma, de acordo com o nosso próprio eu, e não no automático. Mesmo que a outra pessoa na discussão não tenha feito o pacto de dar essa pausa reflexiva, o fato de você ter aberto esse espaço temporal na conversa também a colocará para refletir um pouco da situação. Voltando da pausa, tudo pode ser diferente. Você retomou o seu poder pessoal. Em touradas, dizem que enquanto o touro permanece enraivecido e reativo às provocações do matador, o matador está no controle da situação. De repente, em meio à confusão da arena, o touro encontra o que é chamado de querência, um lugar de paz interna onde ele recupera sua força e poder. A partir daí, o jogo vira e fica tudo realmente perigoso para o toureiro. O touro redescobriu a sua força interior. Abre aspas. Quando pausamos, nós não sabemos o que acontecerá a seguir, mas por rompermos com nossos comportamentos habituais, nos abrimos à possibilidade do novo e de formas criativas de responder aos nossos desejos e medos. Fecha aspas. Escreve Tara Brach no livro. Às vezes, para ser real mesmo, uma comunicação não precisa de palavras, mas sim de silêncios e de um olhar que expresse. Somente aí poderemos encontrar nossa querência e dar mais verdade a nossas interações. Não tente impor nada na base do grito e da força. Sun Tzu defendia que a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Lembre-se que essa tática de recuar já derrotou grandes líderes, como Napoleão Bonaparte, e levou outros à loucura, como o general Aníbal. Em tempos de redes sociais, não sei muito bem como colocar isso em prática. O visualizado e não respondido teria o mesmo efeito? Página 40. Reequilibrando as energias. Que somos feitos de carne e osso, isso a gente já sabe. Mas e a parte sutil que constitui o que somos? Alma, essência, espírito. Seja qual for o nome, essa é uma parte fundamental e está na hora de cuidar melhor dela. Em busca de reequilibrar sua existência de maneira completa? Conheça o Reiki. Já observou como seus sentimentos podem oscilar do nada? Uma hora você está bem e na outra, triste e para baixo. Às vezes, só de entrar em determinados ambientes, nos sentimos mal, como se a angústia tomasse conta. Em outros ambientes, no entanto, nos sentimos instantaneamente mais alegres. O que explica isso? Alguns mencionam a existência de um sistema energético, a existência da energia, que habitaria cada um de nós e se conectaria em afetação mútua com a energia de tudo que existe. A boa notícia é que descobriram como utilizar essa energia a seu favor. Desde os mais remotos tempos, muitas foram as filosofias de cura que se utilizaram do conceito de energia. No século XX, desapegado de vínculos religiosos, o estudioso japonês Mikao Usui desenvolveu um método de cura de elevação da consciência e da energia vital disponível a todos, não apenas restrito a iluminados. Esse método é capaz de ser ensinado e aprendido. O Reiki, como foi chamado, é um método que incita a cura do corpo e da mente por meio do trabalho com a energia. A própria palavra Reiki, que é um neologismo do japonês, deriva da união de outras duas palavras. Rei, que significa energia de todo o universo, e Ki, energia vital individual. A partir daí fica mais simples de entender. Trata-se de uma doação da energia universal para a energia que habita cada um de nós. Essa mediação é feita por um terapeuta reikiano que funciona como um canal. Wallace Carvalho é terapeuta holístico e trabalha com esse método há mais de 11 anos,
já tendo realizado mais de 10.000 atendimentos. Atualmente é diretor e professor da Casa do Reiki de Vitória, Espírito Santo. Ele nos explica que no Reiki, abre aspas, considera-se a existência de uma energia universal canalizada pelo praticante que atua sobre o equilíbrio da energia vital com o propósito de harmonizar as condições gerais do corpo e da mente do receptor de forma integral, fecha aspas. A cura está em nós. Esse conceito de energia universal rende algumas interpretações errôneas e associações com algumas técnicas de cura religiosas. No entanto, Wallace enfatiza que, abre aspas, o Reiki não faz parte de nenhuma seita, religião, doutrina ou filosofia. Reiki é um método científico, fecha aspas. Dessa forma, não é necessário ter fé, crenças ou fazer mentalizações para que se possa receber os resultados da aplicação. Acontece que se trata de uma energia tão sutil que nem mesmo a ciência consegue medir, por não apresentar picos ou intensidade superior à normal, aponta o terapeuta João Magalhães no grande livro do Reiki. Por se tratar de uma energia disponível, ela é passível de ser acessada por qualquer um, e não se restringe a uma elite de gurus. De acordo com a filosofia de Mikao Usui, fundador desse método, todos nós temos a capacidade de nos tornarmos refratores dessa cura. É algo inato. Quando um animal se machuca na natureza, os demais lambem a ferida, como que estimulando a cura. Quando uma criança se machuca, a mãe instintivamente leva a mão ao machucado. Nesse mesmo sentido, os estudos de linguagem corporal demonstram que quando algo nos incomoda ou entristece, nos tira do equilíbrio, é muito comum que realizemos movimentos inconscientes de autocontato. Tocamos partes do nosso corpo na tentativa de que nos acalmemos, como se alguém nos reconfortasse. Movimento similar ao da autoaplicação de Reiki. Como afirma o mestre reikiano Wallace Carvalho, nosso estado natural é de harmonia e equilíbrio, e o próprio corpo busca esse equilíbrio. Abre aspas. O objetivo do Reiki é sempre reconduzir a pessoa ao seu estado original, harmonia, paz e felicidade. Quando se busca um tratamento, normalmente a pessoa está vivenciando essa desconexão com sua essência pura. E um dos efeitos dessa desconexão é o que conhecemos como doença. Fecha aspas. O Reiki estimula a energia que já está presente em todos nós para que possamos recuperar nosso estado natural de harmonia e essência sempre que possível. Como funciona? Parece abstrato demais? Wallace nos ajudou a entender como o Reiki funciona na prática. Abre aspas. No Reiki se usa a imposição de mãos com a finalidade de estimular os mecanismos naturais de recuperação da saúde. Não se administra remédios e nem se usa instrumentos. Apenas o toque das mãos, sopros, olhar, batidas leves nas áreas afetadas. Fecha aspas. A energia é aplicada diretamente em pontos do corpo que funcionam como centros de energia. De maneira inteligente, ela então viaja dentro do corpo do receptor até encontrar o ponto onde precisa agir para possibilitar o equilíbrio e a liberação de energias que estejam armazenadas de maneira negativa. Abre aspas. A ferramenta objetiva fortalecer os locais onde se encontram bloqueios, eliminando as toxinas, equilibrando o pleno funcionamento celular, de forma a restabelecer o fluxo de energia vital. A prática promove a harmonização entre as dimensões físicas, mentais e espirituais. Estimula a energização dos órgãos e centros energéticos. Fecha aspas. Detalha Wallace. Portanto, não se trata apenas de uma cura a nível energético, como se pode imaginar por ser um tratamento energético. Além do humor e das emoções, nosso corpo físico também recebe melhorias. Conforme explica Wallace, abre aspas, a prática do Reiki leva em conta dimensões da consciência, do corpo e das emoções, ativa glândulas, órgãos, sistema nervoso, cardíaco e imunológico, auxilia no estresse, depressão, ansiedade, promove o equilíbrio da energia vital, fecha aspas. Ao receber essa energia, Wallace explica que diversos mecanismos internos são reativados no corpo do receptor.
dentre eles o sistema imunológico, com as Natural Killer Cells, e o aumento da secreção de hormônios, promovendo harmonia e equilíbrio. O terapeuta relembra alguns casos de recuperação que mediou através do Reiki, desde leves desarmonias, como dores de cabeça, tensões e ansiedade, até casos mais agudos e graves de câncer, tumores, cistos, síndrome do pânico e depressão. Abre aspas. O que me vem de imediato à lembrança foi de uma cliente que chegou com o pé imobilizado devido a uma lesão por torção. A estimativa médica era que ainda deveria repousar por pelo menos uns 2 meses antes de retornar com moderação às atividades habituais. Porém, na semana seguinte, na próxima sessão, a mesma já estava completamente recuperada, fecha aspas, compartilha o mestre reikiano. Esse é apenas um dos casos que o Wallace compartilhou conosco. Efeitos colaterais. Na internet, você pode encontrar relatos bastante metafísicos sobre sessões de Reiki, como sonolência profunda, tremores e formigamentos no corpo, até visualizações de imagens aparentemente desconexas. Para Wallace, é muito difícil não sentir nada, até porque somos seres sensoriais, mas garante que, abre aspas, aconteça o que acontecer, sempre será para o bem supremo da pessoa, fecha aspas. Como efeitos colaterais da terapia Reiki, Wallace Carvalho explica, abre aspas, é natural que ocorra uma liberação maior de urina, fezes, suor, secreções, fecha aspas, após cada sessão, pois é aí que as substâncias tóxicas são liberadas do corpo, pelas vias naturais de excreção. Há também um outro tipo de efeito colateral, do tipo que todos querem ter, abre aspas, também é natural que se experiencie muita paz, estado de conexão com a vida, com as pessoas que se relaciona, clareza para a tomada de decisões, dentre muitos outros mais efeitos. Fecha aspas, lista o mestre. Terapia integrativa e não alternativa. Os efeitos positivos são muitos, mas o terapeuta e professor Wallace Carvalho adverte que o Reiki não deve ser utilizado como única fonte de tratamento de doenças. Abre aspas. O Reiki não substitui tratamento médico, fecha aspas, afirma. Ele deve ser procurado como uma técnica terapêutica complementar. Em questões pontuais, crônicas e agudas, o mestre Reiki orienta que, além do tratamento médico específico, o enfermo receba Reiki todos os dias durante 40 dias para que se tenha uma mudança no quadro clínico. Mas sabendo que nem sempre é possível essa periodicidade, Wallace recomenda que, abre aspas, se receba o quanto for possível. Quanto mais, melhor, fecha aspas. O Reiki ainda pode agir como princípio preventivo. Então, independentemente de se estar doente ou não, entendendo doença como qualquer desarmonia em qualquer nível, você pode usufruir dessa energia. Essa prática preventiva, no entanto, Wallace acredita que seja pouco aplicada em nossa visão e rotina ocidentais, onde, para ele, só buscamos esses tratamentos quando já estamos com alguma queixa pontual e já em estado avançado. Reiki no SUS. Desde janeiro de 2017, o Reiki e outras terapias integrativas passaram a fazer parte dos procedimentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, SUS, nacional. O Reiki se encontra junto a outras 28 práticas na categoria de ações de promoção e prevenção em saúde e pode ser acessado gratuitamente. O Ministério da Saúde destaca que, entre 2017 e 2018, a busca por terapias integrativas mais que dobrou, cresceu 126%, passando de 157 mil para 355 mil atendimentos anuais. Wallace vê com muita alegria e gratidão essa difusão do Reiki. Abre aspas, sabemos o quanto a ciência moderna vem evoluindo e sua seriedade se expressa com tratamentos e profissionais mais e mais sérios. Porém, sabemos que não podemos mais negligenciar que dentro do ser habita também uma parte sutil. Dê o nome que quiser dar, alma, essência ou divindade. E tratar apenas do físico jamais nos permitirá nos libertarmos de determinadas moléstias.
Muitas delas têm suas raízes muito profundas e que recorrentemente, se não tratadas, levando em consideração essa visão integrada, retornarão cada vez mais agressivas. Fecha aspas. O terapeuta holístico enxerga que o Reiki consegue ir além da superfície e vê com bons olhos a integração entre a medicina moderna e tais terapias integrativas, cujo tempo de prática pelo qual vêm sendo utilizadas, há mais de 5.000 anos, a exemplo da medicina tradicional chinesa e medicina ayurvédica, funcionam como comprovação de sua eficácia. A seguir, veja um relato de alguém que participou de algumas sessões de Reiki. Página 43. Minha primeira vez no Reiki. A curiosidade me levou ao Reiki. Tinha uma visão bem espiritualista da coisa, do tipo que esperava coisas de outro mundo acontecerem durante a sessão. Para mim, não foi nada disso. E isso não tira o brilho e o mérito da prática, ao contrário. Antes de qualquer sessão, passei por uma entrevista. Respondi um questionário sobre minhas principais queixas e fui orientada sobre alguns pontos. O primeiro deles: se você faz algum tratamento relacionado ao seu sintoma, não o abandone. O Reiki é uma terapia complementar. A voluntária ainda pediu que nos dias agendados para receber o Reiki, eu me alimentasse de maneira leve, se possível evitando carne, e que após a aplicação, bebesse bastante água para ajudar na eliminação das toxinas. Ela ainda alertou que os sintomas poderiam se intensificar antes de melhorar. Por ter me inscrito em um plantão voluntário, encarei uma fila de espera. A demanda é grande. Semanas depois, fui convidada para a minha primeira sessão. Gente muito simpática e de todas as idades frequenta o lugar. Isso quebrou um pouco com os estereótipos que eu esperava encontrar por lá. Ao contrário de jovens naturalistas, meio hippies e esotéricos, encontrei senhoras que passavam muito longe desse modelo. Fui tão bem tratada por todos que só conseguia sorrir e agradecer, o tempo inteiro. Deixei meus sapatos na porta e entrei na sala do Reiki. Um cheiro gostoso de incenso, a iluminação anil, o fresquinho do ar-condicionado e a música instrumental já alteraram minha vibração agitada. Fui dirigida a uma das 3 macas. 2 outras pessoas receberiam o tratamento ao mesmo tempo que eu. Deitada e vendada, a experiência era bem sensorial. Na primeira semana, ainda sem saber como seria, fiquei um pouco nervosa, de início, ao ser tocada por uma desconhecida. Muitos pensamentos vieram à minha cabeça. Será que estou fazendo algo errado? Será que estou na posição correta? O barulho da minha respiração estaria atrapalhando os outros? Perguntas que tinham tudo a ver com a minha principal queixa, que era justamente a da inadequação e baixa autoestima. A terapeuta passou a maior parte do tempo com as mãos fixadas na minha cabeça. Em algum momento consegui relaxar e passaram-se uns 40 minutos. Quando levantei, estava com o corpo tão relaxado que precisei passar ainda alguns minutos sentada na sala de espera até conseguir retomar meu ânimo e ir embora. Outra semana, outra maca, outras terapeutas. Senti 4 mãos trabalhando em minhas energias. 2 na cabeça, 2 nos pés. Dessa vez estava mais relaxada e lembro de ter pensado que não queria que esse relaxamento acabasse nunca. Nessa segunda sessão, passei por algumas experiências que ainda não entendi muito bem. Em alguns momentos, senti como se minhas roupas estivessem encharcadas de água. Ao terminar a sessão, a terapeuta me perguntou se eu tinha algum conhecimento sobre os estudos do sagrado feminino, assunto que tenho lido muito ultimamente, e afirmou ter intuído essa energia para mim enquanto aplicava. Curioso isso, pois a água é um símbolo do feminino. Fiquei bastante surpresa. Na terceira sessão, também a 4 mãos, subi na maca em perfeito estado e logo nas primeiras aplicações em minha testa, senti fisgadas e dores de cabeça que me acompanharam durante todo o restante do dia. Tive também movimentos involuntários nas pernas que pareciam chutes. Tive que buscar controle para não machucar os aplicadores com nenhum movimento brusco. Ainda tenho 5 semanas recebendo Reiki para completar meu ciclo, e minha curiosidade e certo ceticismo inicial, confesso, foram substituídos pelo feedback que recebi das pessoas que convivem comigo. Você parece mais feliz, me disseram.
não se trata de que num passe de mágica minhas crenças limitantes sejam dissolvidas. É um trabalho árduo, mas realmente me sinto mais confortável dentro de mim, e isso já é um grande passo. Há mais coisas que podem nos assustar do que nos destruir. Nós sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Sêneca. Página 46. O corpo. Intestino. Inteligência para além da cabeça. Descubra o papel do intestino para a sua saúde como um todo. Por exemplo, você sabia que esse órgão do sistema digestivo pode ter alguma responsabilidade sobre os nossos comportamentos e reações emocionais? Você já ficou enfesado diante de algum episódio estressante? Sentiu frio na barriga por ansiedade? Fezes e barriga são dois elementos atrelados ao nosso processo de digestão. Mas o que isso tem a ver com o nosso estado emocional? A linguagem popular desde muito tempo vem apontando essa relação e antes mesmo dessas expressões serem inventadas, filosofias ancestrais como a hinduísta e a budista também seguiam por esse caminho. De acordo com eles, existe um vórtice de energia localizado 2 dedos acima do umbigo, capaz de reger todos os órgãos ao redor dele. Esse chakra, como é chamado vórtice, chama-se chakra do plexo solar, e 2 dedos acima do umbigo é o mesmo endereço ocupado pelo intestino, é ali que ele começa. Energeticamente falando, o plexo solar seria o responsável por nossa atitude e motivação na vida. Exatamente o que uma pesquisa desenvolvida em universidade na Irlanda descobriu em 2011 ao realizar uma experiência com camundongos em laboratório. Basicamente, o experimento lidava com roedores portadores de traços depressivos. Uma parte desses ratinhos tinham então sua flora intestinal tratada por algumas semanas com o uso de probióticos, alimentos que contêm seus próprios micro-organismos vivos, como o iogurte. Depois desse tratamento, os pesquisadores colocaram os camundongos para nadar numa bacia bem funda, expondo-os ao risco de afogamento. O que aconteceu? Os ratos que receberam esse tratamento intestinal lutavam com mais disposição, por mais tempo e com mais força para se salvarem. Eles tinham mais motivação para viver. Em oposição, os que não receberam alimentação com probióticos não tinham muito ânimo em lutar pelas suas próprias vidas. Está tudo conectado. Essa não é a primeira nem tampouco a única das pesquisas e observações que associam a saúde do intestino à saúde de outras partes do organismo, em especial a saúde mental. Na primeira metade do século XX, Sir Abarthana Lane era o cirurgião do rei da Inglaterra. Era também especialista em amputar partes doentes do intestino de seus pacientes, a fim de que o órgão recuperasse assim o seu funcionamento saudável. Ele foi um dos primeiros a notar que, passando alguns meses desses procedimentos cirúrgicos, seus pacientes também se curavam de doenças que aparentemente não tinham nenhuma relação com o intestino, como artrite e bócio. Também nesse início de século, o químico George Porter Phillips observou algo que parecia coincidência. Seus pacientes que sofriam de melancolia sofriam também constipação severa. Com base nessa conexão, Phillips resolveu testar um palpite. É possível aliviar a depressão tratando do intestino. Ele alimentou 18 desses pacientes com uma nova proposta de dieta. Poucas calorias, carne apenas de peixe e kefir, um probiótico lácteo fermentado. Por fim, 11 foram curados e outros 2 apresentaram melhoras significantes no grau de melancolia. Além da melancolia e da depressão, a esquizofrenia já foi cientificamente relacionada com uma flora intestinal empobrecida, o autismo com a ausência da flora bacteriana e os males de Parkinson e Alzheimer com uma destruição dos neurônios intestinais que progrediria até o cérebro, destruindo neurônios por lá também. Você tem um segundo cérebro. Mas afinal, o que é o intestino e por que ele tem todo esse poder? O intestino é um órgão conhecido por atuar na terceira etapa do processo de digestão dos alimentos, que entram pela boca, passam pelo estômago, onde acontece a maior parte da digestão, e aí chegam ao intestino, onde os nutrientes dos alimentos que comemos serão absorvidos e uma outra parte será eliminada pelo bolo fecal. Ele parece uma réplica do cérebro, só que maior. Se fosse aberto e esticado, ocuparia o tamanho de uma quadra de tênis, 250 metros quadrados. No entanto, está tudo bem dobradinho e guardado dentro de você. Com toda essa área dando sopa, é claro que a natureza ia se encarregar de ocupar.
Calcula-se que cerca de 100 trilhões de bactérias e 500 milhões de neurônios habitam a região. Toda essa quantidade de neurônios é o que possibilita a relação comentada acima entre o intestino e a sua saúde mental. A médica Mariana Scarlatelli, especialista em gastroenterologia e doenças do fígado, aponta o trato gastrointestinal como um verdadeiro segundo cérebro e destaca que a neurogastroenterologia é uma especialidade em alta na atualidade. Abre aspas. O sistema nervoso e o sistema gastrointestinal estão interligados em vários aspectos. É comum pacientes se queixarem nas consultas que sentem diversos sintomas sob circunstâncias de estresse, ansiedade e cansaço. Da mesma forma, todo o trato gastrointestinal exibe uma rica estrutura neurológica de regulação com diversos neurônios que interagem diretamente com comandos centrais do corpo, além de produção de neurotransmissores, regendo esse segmento do organismo. Fecha aspas, explica ela. Dessa maneira, há um diálogo constante entre o intestino e o cérebro, com um podendo afetar o outro. É uma via de mão dupla. O seu estresse, ansiedade, tristeza e cansaço afetam a saúde do intestino, assim como a saúde do intestino pode refletir em seus comportamentos e em como você reage frente à vida. Um exemplo disso é a serotonina. A serotonina, conhecida como a responsável pela sensação de bem-estar, é um dos neurotransmissores de que Mariana Scarlatelli mencionou. 90% da serotonina que circula em nosso organismo é produzida no intestino e afeta o cérebro. Logo, quando o intestino funciona bem, maior deve ser a produção de serotonina enviada ao cérebro e, consequentemente, mais frequente será a nossa sensação de bem-estar. A comunicação intestino-mente é tão forte que alguns médicos alegam que se você comer algo que imagina que não te fará bem, certamente o intestino acreditará na mensagem e tal alimento realmente desencadeará uma reação negativa. Há seres minúsculos vivendo dentro de nós. Não é só na saúde mental que o intestino ocupa um papel importante. Ele também está associado a doenças comuns, como a gripe. Cerca de 70% das células do nosso sistema imunológico vivem no intestino e a consequência disso é que um intestino debilitado é sinal de um corpo vulnerável. Para reverter isso, é preciso acionar uma boa equipe de ajudantes, as bactérias. De nome, elas podem assustar um pouco, mas saiba que nem todas as bactérias são ruins, inclusive muitas agem como verdadeiros anjos da guarda, nos protegendo de infecções e ajudando a regular todo o organismo. Há quem considere que algumas bactérias são o primeiro presente que a mãe dá ao filho. Saindo de um ambiente esterilizado, como é o da placenta, os bebês são banhados em um mar de bactérias ao passar pela flora vaginal durante o parto normal. Os que nascem de cesarianas entram em contato com um número mais reduzido delas, apenas através dos micróbios presentes na pele materna. É comprovado que essas colônias de micro-organismos serão vitais para os sistemas digestivo, metabólico e imunológico da criança. Independente da quantidade de presentes bactéria que o bebê recebe da mãe, nada é permanente e essa flora bacteriana vai se modificar, precisando ser mantida durante a vida por meio da alimentação. A nada mole vida das bactérias do bem. Alguns alimentos, no entanto, sobretudo os refinados e ricos em aditivos químicos, têm uma digestão muito difícil de ser feita e acabam acumulando uma camada espessa nas paredes do intestino, dificultando seus processos biológicos. A isso inclua também o fato de que o estresse é um fator que provoca alterações dessas paredes, o que ocasiona contrações excessivas ou insuficientes. Tudo isso levou o médico e professor alemão Arnold Ehret a alegar, ainda no século XIX, que muitas pessoas carregam dentro de si, desde a infância, vários quilos de substâncias que nunca foram eliminadas. A gastroenterologista Mariana Scarlatelli alerta, abre aspas, podemos dizer que a má alimentação, o sedentarismo, o excesso de ansiedade e os hábitos de vida com níveis elevados de estresse são os piores inimigos de uma boa saúde intestinal, incluindo-se nesse grupo excesso de álcool e fumo. Fecha aspas. Tais hábitos abrem espaço para que as bactérias ruins se proliferem, dizimando a população de bactérias boas e desequilibrando a paz no intestino e, consequentemente, no seu corpo inteiro. Abre aspas. A saúde intestinal depende de um bom equilíbrio entre os demais sistemas do nosso organismo. É importante que tudo esteja em harmonia para que funcione corretamente. Fecha aspas. Reitera a médica. Abre aspas.
Devemos manter uma boa alimentação com a ingesta adequada de fibras e líquidos, além da prática de atividades físicas regulares. Além disso, o sistema nervoso também tem papel fundamental. Portanto, manter uma saúde mental equilibrada, com redução de estresse diário, controle de ansiedade e sono adequado contribuem. Fecha aspas. Como perceber que há algo errado? Quando os vilões estão em maioria no nosso intestino, podemos identificar observando nosso próprio corpo. Alguns médicos apontam que quando o intestino está carregado de impurezas, o reflexo disso são inflamações na pele como cravos, espinhas e furúnculos, mas isso não é regra. Mariana Scarlatelli alerta para a observação dos nossos hábitos intestinais. Segundo ela, diarreia ou constipação, fezes ressecadas e esforço para evacuar, dores abdominais, distensão excessiva com gases que geram desconforto e flatulência, podem traduzir um mau funcionamento intestinal. Neste caso, a ingestão de líquidos e fibras pode ajudar, mas é recomendável uma investigação médica adicional, além do tratamento individualizado para cada sintoma. De acordo com a médica, esses sintomas podem estar relacionados à doença diverticular, disbiose, desequilíbrio da flora intestinal, que leva a alterações como diarreia, constipação, alergias alimentares e infecções intestinais, e até mesmo ao câncer coloretal. Portanto, não se automedique, procure um médico. No box ao lado você encontra algumas dicas para ficar bem longe desse tipo de problema. Conheça o seu corpo e cuide-se. Seu corpo é a sua morada. Cuide do seu intestino. Empodere as bactérias que vivem nele. Adicione uma variedade maior de frutas, vegetais e cores em sua alimentação. Quanto maior a variedade de alimentos saudáveis, maior é a diversidade do microbioma. São os chamados pré-bióticos. Mariana Scarlatelli explica que os pré-bióticos são componentes alimentares não digeríveis, fibras, presentes em alimentos como aveia, semente de linhaça, farelo de trigo e vegetais, como aspargos, alho poró, cebola e alho. Abre aspas, são literalmente alimentos para as bactérias da nossa flora intestinal, estimulam as bactérias desejáveis ao intestino. Fecha aspas. Colonize o seu intestino com bactérias boas e elas expulsarão as nocivas. Abre aspas, os probióticos são as próprias bactérias em si, como por exemplo lactobacilos, que atuam na absorção de vitaminas, boa função intestinal, atuando inclusive na prevenção do câncer coloretal e na função imune, ajudando na proteção contra bactérias e outros micro-organismos indesejáveis ao intestino. Fecha aspas, lembra a médica. Eles podem ser encontrados em produtos como iogurtes e bebidas fermentadas como kefir, que contêm uma taxa maior desses micro-organismos. Mariana recomenda que sejam ingeridos à noite, mantendo-se um período de jejum após a ingesta. O consumo dos pré-bióticos e probióticos deve ser feito sob orientação médica. Beba água. A água ajuda a hidratar o bolo fecal, favorecendo também os movimentos do processo digestivo e a expulsão do que não tem utilidade para o corpo. Reduza o consumo de industrializados. Vale lembrar que produtos refinados e com aditivos químicos em demasia criam uma camada espessa que impede o funcionamento normal do intestino. Evite o álcool. O consumo frequente de álcool altera a composição da flora intestinal e a permeabilidade da mucosa intestinal, permitindo que bactérias nocivas afetem o organismo de modo mais direto. Viva equilibradamente e reduza o seu nível de estresse. Práticas de relaxamento, mindfulness e meditação podem ajudar, bem como atividades físicas como a yoga. Para Mariana Scarlatelli, o grande segredo é o equilíbrio. Mantendo esses hábitos e procurando orientações com especialistas, é possível manter um intestino saudável com grande qualidade de vida. Página 52. Lugares que inspiram. Mosteiro Zen, Morro da Vargem. Muito além de ser um lugar para tirar fotos instagramáveis e com poses de yoga. O Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu, no Espírito Santo, é um lugar de conexão verdadeira. Conexão com a natureza e consigo mesmo. Situado em uma antiga cratera vulcânica, o lugar é de uma energia altamente impactante, cercada por vegetação paradisíaca da Mata Atlântica. Fundada em 1974 por 3 mestres, o mosteiro segue a tradição da escola Soto Zen, introduzida no Japão no século XIII. Aos domingos, das 8 às 11 da manhã, está aberto para visitações guiadas.
Na entrada, é cobrada uma taxa simbólica no valor de R$ 5 por pessoa, para a manutenção do local. Os monitores explicam acerca da tradição budista, revelando ensinamentos que os impactados, com certeza, tentarão adaptar em seu dia a dia. Além do passeio guiado, os visitantes podem participar da oficina gratuita de Zazen, um tipo de meditação. Cerca de 20 mil pessoas visitam anualmente, este que é o maior mosteiro budista da América Latina. Esculturas monumentais de Buda e de outras figuras da mitologia budista, como a deusa Kanon e Bodhidharma, estão espalhadas pelos 150 hectares, dos quais 140 provêm de reflorestamento e de preservação da Mata Atlântica. A vida monástica no mosteiro também é integrada às ações para a sociedade. Grupos de professores, estudantes, militares e empresários fazem parte de projetos voltados ao ensinamento budista e à educação ambiental. Além disso, quem quiser uma experiência mais aprofundada no cotidiano do mosteiro pode se inscrever nos retiros agendados ao longo do ano. Página 55. Receita de suco verde detox. Ingredientes: 3 folhas de couve, 2 maçãs, 1 pepino japonês, 1 cenoura, 1 pedacinho de gengibre, suco de meio limão, 300 ml de água mineral ou de água de coco. Modo de preparo: higienize todos os alimentos, corte em pedaços e retire os caroços. Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata por 2 minutos. Está pronto. Se preferir, coe o suco. O adequado é consumir imediatamente para que não haja perda de nutrientes pela oxidação. 5 dicas para ler mais. Pesquise antes. A primeira dica para ler mais é pesquisar. Quando somos fisgados por uma história ou por um assunto, mergulhamos nas palavras e não notamos o tempo. Por isso, pesquise antes de escolher o que vai ler, como em resenhas ou em sinopses. Em alguns casos, o sumário ou a introdução mapeiam o que será abordado. E não ligue para os spoilers que encontrar. Tem todo um universo antes e depois do fato que descobriu. Estipule uma média de tempo para ler diariamente. Caso não tenha o hábito de ler, essa média também servirá como um marcador de fluxo de leitura, que ao longo do tempo será mais fluida, lendo mais páginas. Ainda seguindo a meta de leitura, você pode ampliá-la para a quantidade de livros que quer ler por mês. Neste caso, é bom conhecer o ritmo de leitura para fazer uma lista com títulos que realmente serão lidos. Escolha o melhor horário para ler. Isso influencia diretamente em seu rendimento. Tem pessoas que preferem ler à noite, antes de dormir. Também há aqueles que gostam da manhã. Outros dizem não dispor de muito tempo. Neste último caso, se for possível, acorde 1 hora antes do habitual. Várias páginas podem ser lidas em apenas 60 minutos do seu dia. 2 versões. Além do livro físico, se possível, tenha a versão digital da obra no smartphone ou no tablet. Assim, fica mais fácil aproveitar o tempo vago lendo em qualquer lugar. Para evitar distrações, coloque os dispositivos no modo avião ou se desconecte da internet. Está escrito em um notável livro que a felicidade só é real quando compartilhada. Já que a leitura nos proporciona momentos tão bons, que tal compartilhar o que você gostou no livro e inspirar outras pessoas a lerem? Criar grupos de leitura com amigos, reais ou digitais, pode te manter motivado e te ajudar a encontrar novas obras que despertem seu interesse. Página 57. Inspirações do mês. Leitura para quem tem pressa. As coisas que você só vê quando desacelera. De Haemin Sunim. Este é um livro que inspira a encarar a vida com mais calma e leveza. Ele é organizado como um compilado de vários conselhos e reflexões do mestre zen budista sul-coreano Haemin Sunim. São frases curtas, e outras nem tanto assim, que abordam de tudo um pouco. Amor, relacionamentos, espiritualidade, futuro, nossos pensamentos e emoções. Música mágica brasileira. Luísa Boê. Luísa Boê faz música mágica brasileira, aquele estilo de música que cura pela suavidade do som e pela profundidade das letras. O segundo disco da cantora e compositora já está prestes a nascer, e algumas faixas já foram liberadas, inclusive com videoclipe. São elas Concha e Mãe. Procure no Spotify e se prepare para essa experiência terapêutica. Para se apaixonar pelo planeta. One Strange Rock, Netflix.
Essa é uma série documental que conta a história da Terra com a ajuda de 8 astronautas, que viram essa estranha rocha que chamamos de casa do lado de fora, direto do espaço. Em 10 episódios são apresentados os processos químicos, físicos e cósmicos que permitiram que a vida surgisse e permanecesse aqui. Impossível assistir e não sentir o arrepio que é poder estar aqui e agora, vivendo neste planeta. A produção está disponível na Netflix. Doe sem ter dinheiro. Ribbon, Google Play e Apple Store. O Ribbon é um aplicativo brasileiro gratuito e sem fins lucrativos. Ele oferece diariamente uma seleção de notícias positivas e cada vez que você lê uma delas, coleta moedas digitais, de forma gratuita. Com o apoio de grandes empresas parceiras do projeto, essas moedas se transformam em dinheiro de verdade, que é destinado a ONGs que trabalham com diversas causas. Você pode, por exemplo, doar água potável, fortificação alimentar, medicamentos e saúde básica para comunidades carentes. Se a paz não começar em mim, não começará. Monja Cohen. Conheça Greta Thunberg. Na sua infância, seus pais provavelmente mencionavam a frase estudar para ter um futuro. Mas que futuro? A estudante sueca de 16 anos, Greta Thunberg, está lutando para que esse futuro exista. Ao estudar sobre o colapso climático na escola, ela achou estranho que essa grande ameaça à nossa existência não estivesse sendo tratada como prioridade. Então, decidiu fazer alguma coisa. Em agosto de 2018, Greta começou a faltar à escola todas as sextas-feiras. No horário letivo, ela ia ao parlamento, onde se sentava do lado de fora segurando um cartaz na intenção de chamar a atenção dos políticos. Nasceu assim o movimento Fridays for Future. Em 15 de março, essa greve estudantil se tornou global, com mais de 2.000 manifestações organizadas em 123 países, incluindo o Brasil. Greta concorre ao Prêmio Nobel da Paz deste ano. Sua história importa, sua história inspira. Caro leitor ou leitora, já pensou em ver o seu texto nas páginas da revista Inspira? A gente tem certeza que a sua jornada e as suas reflexões podem ajudar a inspirar muitas pessoas. Você topa? Envie um e-mail para o movimentoinspira@gmail.com. No assunto do e-mail, coloque Minha História Inspira. A sua voz importa. Também te encontramos nas redes sociais. Ao publicar sua história no Instagram, use a hashtag Minha História Inspira, que nós iremos te achar. Mas lembre-se que o perfil precisa estar público. A revista Inspira é uma publicação bimestral da Indominus Mídia. É proibida a reprodução total ou parcial desta publicação, para qualquer finalidade, sem autorização prévia da revista. Encerramos aqui a leitura sonora da primeira edição da revista Inspira. Se sua marca inspira, anuncie aqui. Entre em contato com a gente pelo e-mail movimentoinspira@gmail.com. Abraços e até a próxima edição. Inspira!